Bom, para entender o princípio do funcionamento da maioria das máquinas elétricas, é preciso primeiro entender o que é magnetismo. E mesmo como se fosse a eletricidade, o magnetismo ele é conhecido desde a antiguidade, né? Ele é utilizado um mineral denominado magnetita, que ele podia atrair alguns objetos metálicos. Esse material é chamado de ímã. O que a gente vai visualizar agora são os três tipos existentes de ímã e alguns dos seus exemplos. Então, os tipos de ímãs são os naturais, né, que são os materiais encontrados na natureza com aquelas propriedades magnéticas. No exemplo, a gente tem a pedra chamada de magnetita. Os artificiais, que são os materiais adaptados pelo ser humano, no caso, a bússola. E os eletroímãs, que são dispositivos que apresentam propriedades magnéticas na presença de uma corrente elétrica, né? Por exemplo, a gente tem os microfones que fazem isso. Ou algumas portas também que fazem a fechadura através da magnetização. Bom, a potência elétrica é uma grandeza física relacionada à capacidade que um dispositivo tem de transformar energia elétrica em outro tipo de energia. A potência elétrica, por exemplo, de um aparelho, ele tem relação então com a rapidez com que ele desempenha determinada função. Bom, no cálculo matemático, nós podemos definir que a potência é, através daquele símbolo pot, ele é dado como a razão entre a energia, que é o E, transformada pelo dispositivo, e o tempo de seu funcionamento. Então nós temos o pot, que é a potência elétrica, que também é dada em watts, que ela vai ser igual à energia elétrica, dada em joule, dividido pelo intervalo de tempo, que é dado em segundos. Então o que a gente pode pensar aí é assim, que nos aparelhos domésticos a potência já vem escrita no próprio aparelho, ou ela está presente no manual, né? Assim também ela vem denominada a tensão de seu funcionamento. No caso dos aparelhos elétricos, essa potência ela é uma relação entre a tensão, que é o U, e a corrente elétrica, que é o I, que atravessa ele quando ele está em funcionamento. Então, quanto maior a tensão aplicada num dispositivo e a corrente que passa por ele, maior é a quantidade de energia transformada. Por isso, ele tem uma maior potência. E ela pode ser dada pelo cálculo matemático que pot é igual a U, que é a tensão, vezes a corrente elétrica. Então vamos fazer um cálculo de potência elétrica. O exercício proposto é assim. Uma bateria de um automóvel fornece uma tensão de 12 volts com uma intensidade de 2,4 A. Aí ele pergunta, qual é a potência? Como é um aparelho elétrico, a gente já vai usar a fórmula de pot é igual a U vezes I. Então a tensão, que a gente já tem, e a intensidade também, que a gente está procurando é a potência. Então a gente vai jogar na fórmula. Potência vai ser igual a 12, que é a tensão, dada em volts, vezes 2,4 ampere, que é a intensidade, que vai dar 28,8 volts. Então a potência desse aparelho é 28,8 volts. Bom, para a gente calcular a energia elétrica, né, que é das nossas residências, por exemplo, ela é calculada em quilowatts por hora. Então a gente tem a fórmula, que é a energia elétrica de Joule, ela é igual a pot, que é a potência elétrica dada em watts, vezes o intervalo de tempo, que é dado em segundos, dependendo do tempo que ele é utilizado ou esse aparelho na nossa casa. Então, para saber a energia consumida por um aparelho, uma maneira bem prática é a gente colocar na equação que a E, energia elétrica, igual a pot, potência elétrica, vezes o tempo que ele é utilizado. Aí a gente fez um exercício ali, ó. Um forno elétrico de potência de 4 kW, ele fica ligado durante 2 horas por dia. Qual que vai ser esse consumo? Então a gente jogou na fórmula o E, né, que é o que a gente está procurando, energia elétrica, que é igual a 4 é a dada quantidade de potência de quilowatts, vezes 2, que é as 2 horas que ele é utilizado por dia. Ele vai dar um consumo de 8 kW por hora de energia a cada dia. Bom, e para finalizar sobre as máquinas elétricas, elas são aquelas que vão transformar energia elétrica em outro tipo de energia, né? No caso, a gente tem os motores elétricos, os geradores e os transformadores. A gente vai ver cada um deles como que eles funcionam.
No caso dos motores elétricos, eles transformam energia em outras formas de energia, né? Por exemplo, um liquidificador, uma máquina de lavar. Já os geradores elétricos, eles transformam em outras formas de energia, mas numa energia elétrica. Por exemplo, que a gente tem aí são as usinas geradoras de energia elétrica. Já os transformadores, eles transformam a tensão elétrica de um circuito elétrico de um valor maior para um valor menor ou vice-versa.